Vamos lá por partes, Tirone. Primeiro, era isso, não tinha opções, não tinha nem opção de trocar o time, como fez o Abel, e poupar alguém, porque não tem. Na verdade, tem uns garotos ali que hoje, para as posições, por exemplo, posições como do Gerson, posição do próprio Luiz Araújo, do Pedro. Bom, o Pedro tem um Gabigol, mas o Gabigol não está funcionando, então você não tinha outra opção. Você escalou o time, o Flamengo fez um jogo igual ao Juventude até os 20, 25 minutos do segundo tempo, muita chance para os dois lados, e aí os goleiros foram muito bem, mais o Rossi até do que o Matheus Klaus, mas o Matheus Klaus também foi muito bem, aliás, o terceiro goleiro do Juventude, mas muito bom ele, pegou umas 3 ou 4 bolas bem difíceis, e o Rossi estava fazendo um milagre do outro lado, né? E aí foi assim até os 25 do segundo tempo, aí o Flamengo abriu o bico e morreu, a verdade é essa. Você via, o Gerson já não conseguia mais correr, o único que estava inteiro era o Pedro, que continuava a jogar, e inclusive fez uma jogada linda ali no segundo tempo, que ele dá um balão dentro da área, dá a bola para o Luiz Araújo conclui na pequena área e o Matheus Klaus pega. Mas se você botar no segundo tempo, o Juventude teve mais chances e mereceu a vitória. Se você olhar a quantidade de chances criadas e muita bola aérea, que o Juventude tem 2 batedores muito bons, primeiro o Nenê, depois troca o Jean Carlos, os dois sabem bater, os 2 gols saíram assim, primeiro com o Nenê e depois com o Jean Carlos. O time é bem treinado, sabe tocar a bola, com o Roger Machado, teve posse de bola maior do que o Flamengo, então é um time organizado e que no Jacone sempre impôs dificuldades para o Flamengo, mesmo quando o time não era grandes coisas, e hoje é um bom time. Pode-se dizer aí, tanto que está no meio da tabela, não é brilhante, mas é um bom time. Tem o Pontinha também que saiu do Santos, o Lucas Barbosa também, bom jogador, que fez o gol de empate. É, e aí é isso, quando abriu o bico, o Tite demorou talvez um pouquinho a trocar, porque ele já deveria ter botado outros, ele botou Everton, primeiro botou o Gabigol, aí o Gabigol teve uma participação absolutamente inútil, né, como tem acontecido via de regra, né, ficou ali andando de um lado para o outro e não produzia absolutamente nada. E depois ele trocou vários jogadores, botou o Everton Araújo, botou o Carlinhos, botou, agora tá me faltando aqui, mas ele trocou praticamente muita gente, porque o time estava tirou também o Vitor Hugo, e essa é uma questão. Além dos desfalques de Copa América, ele perdeu 2 pontas, Bruno Henrique e o Cebolinha. Então ele teve que começar o jogo com o Vitor Hugo, que até tem jogado pelo lado de campo, mais como armador, mas não está bem. Não está bem, e aí o Flamengo produzia só pela direita com o Luiz Araújo, não produzia com o Vitor Hugo. Depois o Vitor Hugo foi jogar na posição, quando saiu o Lohan, que ele põe o Alan para dar uma reforçada no meio de campo, isso já ainda no intervalo, o Vitor Hugo vai jogar na posição do Arrascaeta. Aí foi pior ainda, porque ele não consegue produzir ali. Então é um pouco a história do Palmeiras no sentido de, não tem ninguém, aí põe o Caio Paulista, entendeu? Meio. Isso aí se impõe uma solução que não era melhor, e que não funciona, para surpresa de ninguém, digamos assim. E o time foi cansando, e o principal é isso, esse setor, a parte final, 25, 30 minutos, ficava claro que o Juventude ia fazer o gol. O Rossi foi fazendo um milagre atrás do outro, e você vê a cara dele quando sai o gol de virada do Juventude, que é uma bola no primeiro pau, desvia, Mandaca, né, que completa ali para fazer o gol. Ele faz uma cara assim, pô, mas peguei tanta bola. Aí agora, no finalzinho, os caras fazem um gol aqui, passa na primeiro pau e entra. Ele faz assim, eu fiz tanto esforço. E aí, eu acho que de positivo, que tem 3 dias de descanso para o Cruzeiro, e as atuações brilhantes do Rossi e do Pedro, que hoje é o melhor atacante do Brasil. Teve saindo, marcando pressão, coisa que ele não fazia e tal. E o Rossi, tinha uma época que a torcida do Flamengo achava que o Rossi era assim, ele é um goleiro ok, nota 7 e tal, acho que não compromete e tal. Eu acho que ele passou dessa fase bem, e hoje em dia ele é um goleiro nota 9. Ele faz um monte de defesa boa, sabe jogar com o pé, é uma liderança para o time. Então esse crescimento do Rossi, essa sim é uma notícia muito positiva, e de resto o Flamengo vai ter que viver essa maratona aí enquanto tiver Copa América com o time todo depauperado. Ô, Alice, a nossa enquete tá assim aqui, ó. Pergunta sobre os dois poderosíssimos que perderam. Qual derrota preocupa mais o torcedor? Flamengo, 14%. Palmeiras, 32%. Nenhuma, 54%.
Com essa questão dos desfalques e tal, de fato, você pondera um Tu nem pouco precisa o que pedir calma aconteceu. para os torcedores, né, Tironi, Nem eles precisa pedir já calma já para os estão torcedores. calmos aparentemente, É. é. Mais ou menos, os do Palmeiras estão nervosos, porque não aceita a dobra de laterais e tal. Os do Flamengo estão mais entendendo que, apesar dos pesares, o time é líder do campeonato. Detalhe, campanha bem interessante do Juventude, considerando que acabou de subir da segunda divisão, e entre os gaúchos está ali, enquanto o Grêmio está lá enterrado na zona de rebaixamento, por exemplo, o Juventude está ali no meio da tabela. Nada mal a campanha do Juventude até aqui. Opa, desculpa, gente, estou aqui. Eu acho que o Roger Machado, inclusive, é um dos treinadores talvez mais subestimados entre essa, vamos chamar de nova geração. Né? Ele teve algumas oportunidades de treinar time grande, mas sempre com aquela coisa de não trabalhamos com paciência e não dá tempo para o trabalho dele se estabelecer. Ele está provando isso no Juventude agora, que faz uma boa campanha, e o jogo contra o Flamengo ontem mostra isso, porque o Juventude em nenhum momento se furtou de tentar ganhar o jogo. Né? O Matheus Claus, o seu goleiro, também é um goleiro impressionante, também fez alguns milagres na partida. Assim, foi uma partida de muito brilho dos dois goleiros. Eu concordo com o Rodrigo, né? É uma notícia excelente para o Flamengo. Não que ninguém soubesse o quanto que o Pedro é bom, mas o Pedro ontem teve uma atuação muito boa diante de um cenário difícil. Né? O Rossi fez milagre e o Matheus Claus do outro lado também. Né? O Flamengo também teve oportunidades de fazer mais gols e parou no excelente goleiro do Juventude. Mas essa questão das peças e essa questão da limitação de jogadores vai criar questões como essa, para além de alguns desses tabus que vão se sustentando ao longo da história. Eu acho que é desde 97 ou 99 que o Flamengo não ganha lá, né? Tem essa dificuldade de ganhar do Juventude fora de casa. E o Flamengo, né, se a gente considerar essas 9 partidas de Copa América que vai ficar sem os seus, né, principais jogadores, né, alô torcida, hora de secar o Uruguai para ver se o Flamengo recupera o seu meio campo, né, e também para o Brasil seria bom, porque a situação do Brasil na Copa América também não é das melhores. Então, né, as seleções puderem ir caindo vai ajudar o Brasil também. O Flamengo está fazendo um bom resultado, um bom caminho. Né? A conta está fechando maravilhosamente. O time continua líder do campeonato. O Bahia conseguiu vencer, né? Mas ficou em segundo ali nos critérios de desempate. Mas o Flamengo ontem claramente foi até o seu limite físico. Né? E tá tudo bem. Essa é a realidade de um time que está jogando a cada 2 dias. Tá tudo bem, não, né? Alô, CBF. Mas acho que o Flamengo fez o máximo que podia dentro daquele cenário. E, volto a dizer, também teve oportunidades de marcar e foi parado pelo goleiro do Juventude. A gente falava aqui de opções, né? O Rodrigo tinha me perguntado as opções do Abel no banco, e eu achei que valia a pena trazer para vocês qual era o banco do Palmeiras. Né? Para quem não acompanha a base do Palmeiras, talvez nem conheça boa parte desses nomes, mas vocês vão ver que assim, praticamente não tem jogadores experientes. Né? Tem Marcelo Lomba, Vanderlan, que para mim teria sido uma opção melhor do que o Caio Paulista, se ele fizesse muita questão de dobrar, acho um lateral melhor, né? Pelo menos como lateral. Dudu, Rafael Veiga, Garcia, Fabinho, John, Estevão, Lopes, Vitor Reis, que acabou entrando, que é um zagueiro da base do Palmeiras, Luigi e Patrick. Então, assim, é um banco de, né, metade desse banco são crianças e realmente foi ali a alternativa que foi necessária. E o Tite está tendo que fazer a mesma coisa, né? Criar, ousar e substituir esses jogadores que ele está perdendo também por lesão. Então, muito torcedores calma e volto a dizer, né? O Flamengo criou chances. Do mesmo jeito que o Rossi fez milagre, do outro lado houve milagres também. Então, o Flamengo também não foi todo esse desastre e acabou, né, sucumbindo ali pela questão física e pela boa atuação do Juventude. A gente não está aqui dizendo só que Palmeiras e Flamengo perderam, né, pelos seus problemas internos. Tinha adversários muito organizados do outro lado que souberam o que fazer para vencer essas equipes com as suas dificuldades. A Mari Araújo, Rodrigo, manda a seguinte mensagem aqui. Flamengo está sem 5 titulares, mais 3 machucados. Cebolinha, Bruno Henrique e Igor Jesus. Rodrigo, as trocas ontem foram. Sai Vitor Hugo, entra Gabi. Depois sai Pedro, Gerson e Ortiz, entra Carlinhos, Everton e Davi Luiz.
Foram as trocas feitas ontem pelo Flamengo. O banco aqui do Flamengo era Matheus Cunha, Davi Luiz, que é a zaga, o Flamengo não tem problema hoje. Iago, Cleiton, Everton Araújo, é tudo base também. Ryan Lucas, também base. Aí tem o Alan, Matheus Gonçalves, que eu acho que até é um jogador que eu não consigo entender muito porque que o Tite não usa muito. O Ayrton, Carlinhos e Gabigol. Então também é o mesmo cenário do Palmeiras, né? Muito garoto da base no banco. Agora, bom, o próximo jogo do Flamengo não é mole, é o Cruzeiro, que está em ascensão, jogo difícil. Agora, diante desse cenário, isso não vai mudar, né? Não vai ter um teletransportador, o Arrascaeta, o Gustavo Gomes, todo mundo para o Brasil, para eles jogarem a próxima rodada. Vai ser isso aí. O que fazer para o Flamengo, por exemplo? Daqui para frente, é suportar, é aguentar o quanto for possível? Essa é a receita, não tem muito o que fazer. E apostar nos jogos que você sabe que você consegue ter um rendimento físico melhor, né? Que eu acho que, inclusive, foi o que o Abel também fez no Palmeiras, né? Porque domingo contra o Cruzeiro, além do jogo ser em casa, o time vai ter 3 dias de descanso. Então, 3 dias de descanso, mais um jogo em casa, que você não precisa viajar para o Rio Grande do Sul, você traz como diz o Abel, uma frescura para o time, né? Então, eu acho que é apostar em jogos que você, assim, independente no caso do Abel foi porque era um clássico, mas assim, olha, esse jogo aqui eu consigo ter todo mundo inteiro e dar o máximo e aí conseguir uma vitória. Nos outros você vai fazendo o possível. Acho até que o Tite tem que pensar nisso e às vezes começar a trocar mais cedo os jogadores. Ontem eu acho que ele podia ter, mesmo sendo garotos da base, não tendo exatamente jogador da posição, trazer o jogador mais cedo, 20 minutos, e põe, seja lá o que Deus quiser. Deixa o garoto jogar e ver o que ele consegue fazer dentro dessa circunstância. Porque não vai adiantar você ficar levando jogadores como o Gerson até o limite do fim do jogo e ele já não está aguentando e rendendo. Então, fazer as apostas certas dentro do gás disponível que você tem.